Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, está começando agora, nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, eu vou convidar você para ficar comigo até o final deste conteúdo, porque hoje o meu assunto, o meu vídeo de hoje é para falar sobre a primeira aparição do vilão Tarântula do Homem-Aranha nas histórias em quadrinhos. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou convidar vocês a ficar comigo até o finalzinho do conteúdo. Já aproveita, fala para os seus amigos, curte, comenta, compartilha, se inscreve, faz esses procedimentos, porque esse canal aqui, por mais simples que seja, por mais pequeno que ele seja, ele vai crescendo, ele vai aparecendo, ele vai ficando cada vez mais forte, graças a todos esses procedimentos que vocês fazem em grandes proporções cósmicas. Sim, meus amigos, o meu vídeo de hoje é para falar sobre o Tarântula, vilão do Homem-Aranha. Mas muita gente vai olhar para mim e vai falar: caramba, Félix, por que você vai falar nesse vilão de segunda, terceira, quarta categoria do Homem-Aranha? Por que eu vou falar do Tarântula? Porque no trailer do novo filme do Homem-Aranha tem essa exata cena dessa capa de revista. Parece que eles pegaram essa capa de revista, colocaram assim no trailer, né? O trailer tem muitos elementos maravilhosos, eu gosto pra caramba. Me empolguei de todos esses trailers passando aqui de super-herói. Esse do Homem-Aranha eu gostei muito. E eu vi várias referências, tem referências da primeira aparição do Homem-Aranha, né? Da primeira capa do Homem-Aranha. Tem várias referenciazinhas aqui e ali, mas apareceu essa exata cena do Homem-Aranha lutando com o Tarântula, tá? E aí eu vou querer falar um pouco desse vilão, porque acho que muita gente meio que não conhece bem esse personagem, tá? Mas para eu falar sobre esse personagem, o Tarântula, vilão do Homem-Aranha, preciso falar um pouco dessa revista aqui, tá? A revista que está em minhas mãos é a antiga revista mensal da Abril Jovem chamada Teia do Aranha, número 26, publicado em novembro de 1991, ou época boa dos formatinhos da editora Abril Jovem. E a Teia do Aranha, eu preciso fazer um vídeo falando dela, né? Do número 1 até o número 74, republicava histórias do comecinho de carreira do Homem-Aranha até a década de 70, 80, 90 e parou até o número 74, ao qual abordou o casamento do Homem-Aranha, e a partir do número 75 naquela época começou a ter histórias inéditas, né? Daí foi passando o tempo, aquela época anos 90, veio aquela saga ao qual eu li, eu não gostei muito. No começo eu gostei meio duvidando, depois acabei não gostando com a saga do clone, né? Mas enfim, vamos focar nesse assunto, na história da primeira aparição do Tarântula, que eu tenho aqui nesta revista, tá? Como eu falei que aqui é uma republicação das histórias do Homem-Aranha de época, essa revista aqui traz a primeira aparição do Tarântula, e a história que foi publicada foi em julho de 1974, na revista Amazing Spider-Man, número 134. Ou seja, isso foi de 74, hein, gente? Praticamente em julho de 1974. Vamos falar da história? Sim, vamos falar da história. Como que foi a primeira aparição do Aranha enfrentando o Tarântula, tá? O nome da história aqui se chama O Perigo se chama Tarântula.
aqui na história, o Peter Parker, que é o Homem-Aranha, ele está em um momento social com os amigos. E ele vai encontrar a Mary Jane, o Flash Thompson, a Liz Allen, meio que num barco aqui, num iate. Peter Parker vai tranquilo, sem problema nenhum, né? Eles vão andar num iate gigante, bem gostosinho, maravilhoso, um tempo de calma para o Homem-Aranha, devido à sua vida turbulenta. Até que ocorrem umas brigas estranhas e dessas brigas aqui, né? Mostrando aqui, surge o Tarântula. Só que aí, o que o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele faz nessa situação? Ele vê que o cartucho de teia dele está vazio. Ele sai do barco rápido, corre até o apartamento dele, carrega o cartucho e ele parte para a batalha, tá? Só que assim, o objetivo do Tarântula, o que é? O Tarântula, no caso, o objetivo dele é raptar a tripulação, não é? A tripulação. Aí o Homem-Aranha ele acaba lutando com o Tarântula, mas devido o calor da luta, o amigo dele, o Flash Thompson, ele acaba atrapalhando um pouco o desempenho do Homem-Aranha, apesar do Homem-Aranha ele acabar rápido com os dois caras que estão trabalhando pro Tarântula, que são esses daqui, ó. Que são esses daqui. Flash Thompson, ele acaba atrapalhando o Homem-Aranha e o Homem-Aranha acaba recebendo uma picada da bota do Tarântula que contém umas enzimas. E esse veneno que contém, né, nas botas do Tarântula causa paralisia temporária, fraqueza muscular, tontura. E, dito e feito, né, o Homem-Aranha era para ter acabado rapidinho com a luta, né? Eu gosto muito, eu estou mostrando até os desenhos aqui para vocês, né? Só que como ele é picado, né, pelo veneno, vou mostrar aqui, ó, dá para mostrar aqui, ó. Ele acaba adormecendo. E aí, o interessante é o finalzinho da história daqui, mas eu tenho a continuação. Eu tenho quase completo essa teia do Aranha até o número 74. Acho que faltam uns 3 numerozinhos, né? Tô meio que na caça ainda, né? E olha que eu coleciono de 90 pra cá. Teve um tempo que eu parei, mas sempre a gente vai correndo atrás, garimpando, né, dos números que faltam pra gente, tá? E olha que interessante. O Homem-Aranha ele acorda com a situação quase toda resolvida. O Tarântula ali com medo, com os caras. E quem que aparece? O Justiceiro. Olha só, o Justiceiro. Que coisa legal, né? Aí vocês vão me perguntar, caramba, como que é o fim da história? O fim da história vem publicado aqui, Teia do Aranha, número 27, né? E o Tarântula, ele consegue fugir porque o Justiceiro e o Homem-Aranha se desentendem. Na época, o Justiceiro, ele olhava o Homem-Aranha meio que, poxa, será que você realmente é um cara legal, do bem, um amigão da vizinhança? Ele tinha as dúvidas, né, se o Aranha não estava envolvido na maldade ao qual o Clarim Diário do John Jonas Jameson publicava, que o Aranha era culpado disso e aquilo. E o Justiceiro, ele sempre acompanhava esse jornal, né? Bom, enfim, os dois começaram a se desentender. O Aranha com o Justiceiro. O Tarântula acaba fugindo, mas depois um olha pro outro, o Justiceiro e o Aranha, e eles acabam se unindo
contra o Tarântula, né? O Tarântula ele foge, Justiceiro Homem-Aranha se une, corre atrás do Tarântula e acaba vencendo esse personagem que, por sinal, ele é muito ágil. Para um ser humano, ele é um cara muito ágil. O Tarântula, ele na verdade, ele é um tipo de um terrorista. Ele é um agitador político. É um cara bem treinado em combate. E ele tem essas botas aqui, ó, qual eu falei, né? Que libera um veneno, uma toxina, sabe? E o nome do Tarântula, se eu não me engano, é Anton Miguel Rodrigues, né? Tô mostrando nesse vídeo por quê? Porque como eu fiquei impressionado com o trailer do Homem-Aranha e eu vi essa cena que tá nessa capa, eu falei, meu, eu vou falar do Tarântula, cara, que é um personagem, um vilão do Homem-Aranha que ninguém conhece muito. Porém, eu tenho uma certa teoria que a toxina do Tarântula pode atingir no filme o Homem-Aranha ao ponto dele começar a sofrer mutação. A gente vê no trailer que o Aranha, ele meio que sofrendo uma certa mutação, né? Essa é uma teoria minha. Mas eu acho que esse vilão, ele não vai ser a causa de tudo nesse filme, tá? Realmente eu não acho, mas eu tô louco pra ver o que vai acontecer nesse filme, tá? Eu vou ficando nessa, meu vídeo vai terminando por aqui, mas eu quero muito saber o que vocês acham desse vilão do Homem-Aranha, se já leram, se o que vocês esperam desse, o que vocês acharam do trailer do Homem-Aranha, né? Se vocês têm alguma teoria, fala tudo aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ficando nessa, beijos e abraços a todos, em grandes proporções cósmicas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.